pela minha experiência clínica e até experiência pessoal, a violência psicológica, ela sempre começa primeiro, né? E aí, essa violência psicológica que está presente em todas as outras. Então, assim, o que eu, como psicóloga, entendo como violência doméstica, que a violência psicológica já é uma violência doméstica. E aí pode acontecer de ter uma violência física, sexual, patrimonial, financeira. E aí o que acontece, né? Qual é a minha grande dúvida? Vamos supor que exista a violência psicológica e as outras não aconteçam dentro do casamento. Num divórcio, Ana, como é que a gente consegue provar que isso aconteceu? Porque eu acho muito difícil provar que aconteceu uma violência psicológica. Então, aí que tá. A gente vai ter que separar as situações. Por quê? Porque dentro da vara de família, gente, não se discute mais culpa. Caiu também, faz um mês, a questão da separação. Não existe mais separação de corpos, não existe mais o instituto da separação. Agora, casou, é divórcio direto. Ok? Então, estava aí desde 2010, 13 anos, numa discussão se ainda existia. Por que se falava ainda, né, de se discutir culpa dentro do divórcio? Por causa de separação sanção, por causa de verificação de patrimônios, perdi a guarda de filho. Como não existe mais esse tipo de questionamento, a violência psicológica, ela meio que está fugindo dessa esfera. E aí, o que a gente vai colocar? O que a gente vai... Vamos separar. É a única vara, tá, gente? Hoje existe dentro de São Paulo, né? Pelo menos dentro daqui, existe uma vara especializada em violência doméstica. Ok? Então, o que acontece? Vamos separar só para vocês entenderem que isso é importante, um esclarecimento. Até para a gente discutir e chegar nesse ponto que a Larissa está falando. Primeiro, a gente tem vara da família, que é aquela que a gente discute divórcio, guarda, alimentos, inventário, faz N coisas. E nós temos hoje uma vara da violência doméstica. Ela é de competência mista. O que é isso de competência mista? O juiz da família é o que eu acabei de falar. Ele não vai discutir a culpa. Ele não vai querer saber se o cara cometeu violência ou não. Ele vai pegar o patrimônio, vai dividir no meio. Ele vai determinar como que vai ficar a guarda das crianças agora com essa modificação de lei. Vai esbarrar aí nessa questão da violência. Mas ele vai ter um papel mais pontual. Na vara de violência doméstica, o que acontece? Ela é uma vara que ela tem aspectos criminais, que é como se você fosse lá e fizesse a queixa na delegacia da medida protetiva, e ela tem consequências na área de família. Então, eu não preciso ir na delegacia, eu posso entrar diretamente com o processo por violência, né, dentro da vara da violência doméstica, e ela tem consequências da vara de família. Perda de guarda, questões de separação, realmente, né, de determinação de fixação de alimentos, se aquela mulher não tem condições de manter as crianças. Só que aí que tá. Então, se a gente tiver que discutir violência psicológica, se a gente tiver que discutir alguma coisa e for necessário uma medida protetiva em relação a isso, a gente vai ter que entrar na vara da violência doméstica e não na vara da família, ok? Por quê? Porque a vara da família, principalmente na relação do divórcio, não vai ser discutida essa questão. O máximo que acontece na culpa é perder os alimentos que não são os necessários, aqueles básicos para a sobrevivência, são os luxos, o que a gente sabe que hoje em dia já quase não pega, ok? Então, é isso. Então, se a gente tiver uma questão psicológica ali grave, com prova, stalking, comentários que a gente tem, troca de mensagem de WhatsApp, algum tipo de ameaça, alguma questão que você consiga ver, é melhor entrar com a medida protetiva na vara da violência para depois discutir, porque só assim para discutir esse tipo de violência, ok? Sem isso, a gente não consegue. Entendi. Aqui ele está dizendo aqui, né, que tem vários casos nítidos de violência na família e são pessoas instruídas, formadas, que se dizem feministas, enfim, né? E aí, o que acontece? Depois ela complementa, né? A pessoa não se dá conta do que está vivenciando e não aceita que diga que é uma violência. Na verdade, Kelly, sabe o que eu acho? Eu acho que a pessoa, ela até se dá conta, sim, só que como ela não tem coragem de fazer algo a respeito, ela prefere não enxergar. Cada
pessoa tem seu tempo. Tem gente que prefere nunca sair de um relacionamento desse. Então, se você vai falar, a pessoa se revolta contra você. Ela fala que você que está com inveja, às vezes, do relacionamento dela. Isso tem muito. Não, essa pessoa tem inveja. Minha prima tem inveja de mim, minha irmã tem inveja de mim. Isso acontece muito quando alguém da família tenta abrir os olhos da vítima. Porque naquele momento ela não quer enxergar, ela não tem condições de fazer nada a respeito. Então ela prefere não ver. Porque aí ela não precisa mesmo fazer nada a respeito, ela fica lá naquele lugar cômodo que ela está. Em algum momento, pode ser que ela reaja, e aí ela realmente saia desse relacionamento. Mas muitas passam a vida inteira desse jeito. O que a gente tem que entender é que a violência psicológica, tá? Vamos focar nessa. Porque a violência física, ela pode ocorrer, ela é o auge normalmente do tipo de violência, né? Muitas vezes quando, né, aquela pessoa que pratica aquela violência perde todas as razões, ou que você mesmo se revolta, né? Ou que você vem comentar e acaba ocorrendo, às vezes está sob o uso de drogas ou de álcool, né? Então a gente sabe que uma pessoa é ignorante mesmo ao ponto disso. Então não é sobre ela. Mas na psicológica a gente tem que entender que desde o namoro se há o indício. Às vezes as piadinhas machistas, às vezes um comentário sobre seu corpo, às vezes um comentário maldoso sobre quem você é, entendeu? Então, comentários sobre sua família, chamar, se você às vezes está num segundo relacionamento, você vai contar o que você vivenciou no outro relacionamento, a pessoa te chama de louca. Entendeu? Isso tudo começa em pequenos sinais que vão se avolumando, vão se agravando diante daquela coisa, e aquilo só vai crescendo. Te chama de burra, diz que você não tem capacidade, e dali para adiante, entendeu? É muito complicado. São tênues, então por isso que eu te falo, são tênues porque começa como uma brincadeira, começa como um comentário e depois aquilo vai crescendo, entendeu? Entendi. E aí tem uma pergunta aqui. Doutora Ana, quando existe um processo de guarda de animal e a outra pessoa foge com o seu animal, sem que a parte ao menos tenha conhecimento, qual orientação você teria para me dizer? Não é guarda de animais, tá? É tutela. Animais ainda, eles têm alguns direitos, ok? Mas eles ainda são considerados coisas. Então, não é guarda no sentido igual de criança, ok? Se existe um processo, você tem que informar para o juiz, né? O juiz, porque o juiz dá direito à convivência com aquele que não está de posse do animal. Então, ele vai dar direito à convivência com aquele pet, né? Não cabe alimentos tampouco, nem divisão de contas, mas cabe você ter até a tutela compartilhada, né? Ali, cuidado recíproco, visita e tal, informar para o juiz, ou se não tiver e for a única coisa, vai ter que entrar com um processo para questionar, pedir, sabendo de antemão de onde a pessoa está, pedindo ali para o juiz o direito de visitar e conviver com esse animal, ok? Então, e aí aquele complemento aqui, né? Tem condições financeiras, tem condição de separar, mas não aceita, se anula dia após dia. Aí você vai vendo as coisas ficarem cada vez mais sérias e não tem absolutamente nada que possa ser feito por quem está de fora olhando. Não, isso é complicadíssimo, Kelly, que você está falando, porque as pessoas que estão percebendo, estão olhando, ficam aflitas, sabem que a situação está piorando cada vez mais, percebem, e o que acontece? A pessoa, mesmo que ela tenha condições financeiras, ela não tem condição psicológica de separar, porque ela fica dependente emocional dessa pessoa. E aí que é muito complicado. Não, e a gente tem que comentar o seguinte, vou dizer para vocês, eu não vou arriscar números, ok? Mas eu vou dizer, vai, um terço classe baixa, um terço classe média, um terço classe alta, sofre com isso, de todos os casos. E eu vou dizer, a violência psicológica, né, e o abuso financeiro na classe AAA, que a gente considera, dos ricos e famosos, é muito maior do que vocês possam imaginar. Porque a maioria das pessoas acredita que a violência vem pela ignorância, vem pela falta de dinheiro, vem por uma falta de educação. Não, vem por falta de ética, de moral, de valores, entendeu?
vem quando a pessoa se acha o dono do mundo, se acha o dono do outro, problemas psicológicos. E tem um agravante. O acesso na classe econômica A é muito maior a álcool, por exemplo. A grande parte, né, da classe A que pratica violência, desses caras estão alcoolizados na hora, né? E ela não sai. Eu fiz até um post quando a Sandy se separou, né? Que eu falo assim, cada um tem um motivo pelo qual chora, pelo qual se separa. E eu falo assim, que essa mulher, né? Às vezes ela é refém de um padrão de vida, ela é refém de uma dependência econômica daquele cara e ela não consegue. Então, ela sofre todos aqueles abusos, porque ela sabe que se ela sair, os filhos adolescentes não vão juntos, porque são mal criados no sentido de que tem um padrão de vida. Quantos e quantos casamentos eu vi serem segurados por causa de padrão de vida? Porque ela não tem condições, ou de que a criança vai contar a casa uma da outra, sabe? Ah, a casa do meu pai é melhor do que a casa da minha mãe e tal. Então, você vê por condições sociais, né, de dinheiro, não se separa por causa disso. Você mesmo, Larissa, quantas pacientes você tem que tem o dinheiro para pagar o advogado, tem o dinheiro para pagar a psicóloga e não consegue sair disso? Sim. Só contrair. Não consegue sair disso e às vezes demora muito quando consegue. Finge que Ah, não Kelly vê. falando aqui de novo. É a pessoa que tem provavelmente uma compulsão por compras, compulsão por gastos, porque é com isso que ela se preenche, né? E o vazio e tal, ela tem um cartão de crédito ilimitado, mas tem uma vida limitadíssima, controlada até. Exato, porque o que você não consegue tratar, o que você não consegue sair, te sufoca e pode mesmo desencadear uma compulsão, depressão, crise de ansiedade, uma série de coisas. Né? Então, a vontade de pensar em alguma forma de quem está de fora assistindo reportar isso, sei lá, porque depois que a gente vê a mulher morta, a mulher machucada, não dá para fazer nada. Podia ter um jeito de, sei lá, verem marcações de fora, e aí quando começa a acontecer, pode-se tomar uma atitude. Pelo menos para intimidar essa prática. Kelly, acontece, tem como, ok? Você como vizinho, você tá vendo, né? Existe uma lei, tá, gente? Para quem não sabe, quem mora em condomínio, o síndico está obrigado, por lei, a prestar queixa caso ele veja alguma briga de casal. Sabe aquela história? Ah, briga de casal, de marido e mulher, ninguém mete briga de mulher, ninguém mete a colher. Avisa para a polícia, eles são obrigados, por lei, a comunicar qualquer tipo de ocorrência, eles não podem ficar quietos, ok? Não é para dar multa no condomínio porque está fazendo barraco, está fazendo barulho. Sim, chamar a polícia. E você, como vizinho, cidadão, se você está vendo o que está ocorrendo, 190, entendeu? Tá naquela discussão acalorada, você não vai esperar realmente a mulher morrer, o cara bater, tá lá ofendendo, gritando, você não sabe o que vai dar, liga para a polícia e avisa. Ó, minha vizinha está sofrendo violência, no mínimo psicológica. Ligou uma vez, liga a segunda, liga a terceira, uma hora talvez a polícia apareça, né? A gente não sabe se é com tanta velocidade quanto que devia, mas aparece, ok? Então, denuncia. Só denunciar mesmo, não diz. Você não precisa se identificar nas denúncias anônimas, mas você pode chamar a polícia. E se você mora em condomínio, saiba que existe uma lei que obriga com que o síndico, né, a administração do prédio, comunique a polícia em caso de briga. E tudo isso também, Ana, é muito novo, né? Porque há um tempo atrás a gente não falava de violência psicológica, nada disso. Era assim, o marido bateu, o marido ficou nervoso, empurrou. E era algo normalizado. Muitas vezes a vítima era culpada, mas essa mulher provocou, essa mulher fez isso, essa mulher não fez aquilo. Né? Então, quando a gente fala assim, de relacionamento abusivo, de violência psicológica, violência patrimonial e tudo isso dentro do casamento, né, eu entendo que é algo muito novo. Por exemplo, eu não aprendi nada disso na faculdade. Eu fui ver isso depois. Nem eu. Não era falado. Então. Eu não tinha aula. Eu acho que uma das coisas que eu acho que dentro da grade de direito eles deveriam colocar, eles deveriam ter aulas de direito, noção básicas de direito em caso de violência nas faculdades de psicologia e ter também
aula de psicologia dentro da área de direito, gente. Isso é muito, seria excelente, entendeu? Instaurar esse tipo de área dentro de um lado e do outro. Realmente, eu não sei se é tudo muito novo, né? É a mesma coisa de TDAH, intolerância à lactose. Não, Né? então, já existia, mas não era falado, não tinha Todo mundo informação fala, isso sobre. tudo é novo, isso tudo é novo, esse tudo é novo, né? Mas não é que é novo, é que a partir do momento que a gente trouxe a luz, né, para esse lado sombrio, a gente começa a aprender a diagnosticar, a gente começa a aprender a fazer, óbvio, e as nossas lives, o que traz, né, de cliente para mim e para você, e vocês não fazem ideia da quantidade de gente com relacionamento narcisista, com relacionamento de violência, com questões patrimoniais, com questões, sabe, assim, complicado. Eu sempre falo, antigamente eu falava assim, 28 anos de carreira, eu falava assim, ai, o cara vai bater, falava, bate nada, mata nada. Hoje eu falo para ela, pelo amor de Deus, você tem um lugar seguro? Quando vem dizendo, eu já não durmo, fico apreensiva com aquela cliente, sabe? É complicado, a gente não sabe aonde as pessoas chegam. Como eu escutei na ameaça que me fizeram, né? Uma pessoa que dessas acha que perdeu tudo, e quando ela acha que perdeu tudo, ela perde inclusive a razão, o discernimento, e que diferença tem dela matar ou morrer. Entendeu? Ela acha que não perdeu mais nada, né? E ali ela vai. É complicado. Complicado. É o nosso caso, né, da Ana Hickman, a tão famosa aí. E agora foi... então. Mas eu acho que se não tivesse sido descoberta essa agressão, ela não teria se separado e nem pensado em se separar, nada, ela teria cobertado como ela fez com todas as outras. Eu acho isso. Vamos dizer, vamos fazer uma análise do caso dela. Gente, a gente faz análise com mídia, tá? Com Rede Fofoca, com Léo Dias, eu não sei mais os nomes dos fofoqueiros aí de plantão, com o Splash da UOL, entendeu? Assistindo Sônia Abrão, não sei nem se a mulher ainda existe. Existe. Eu vou colocar aqui para vocês do que eu tenho lido nas mídias, ok? Então vamos lá. Uma mulher rica, né, bonita, que começa a namorar, ter um envolvimento com um cara bem mais velho que ela, com 16 anos. O cara é empresário, então ele cuida da vida profissional dela, tem a vida profissional da mulher na mão, ok? Então ele pega ali, é como se fosse um artista, né? Importa, modelo na época. Então ele tem a vida daquela mulher na mão. Então ele que define, já começa a definir ali, né? Contratos para onde vai, para onde não vai. Ele casa com ela, faz um nome. Eles criaram, gente, eu tenho assim, antigo, biquíni, óculos, fez além daquilo, ela vira, né, uma apresentadora de TV e tal. Cria uma empresa, os caras têm uma empresa. Cria um patrimônio. Eu não sei que cargas d'água que aconteceu há pouco tempo, não vou nem, e eu já entro no viés da violência, né? Os caras estão devendo em torno de 20 a 25 milhões na praça. A história estourou no dia 23 de outubro, agora, das dívidas da empresa dele. Eles estão devendo, não é assim que estão devendo empréstimo para banco, como tem casos, né, de empréstimo dentro desses valores. Eles estão devendo IPVA, estão devendo condomínio, isso são coisas básicas, de gente que está indo à falência mesmo. Provavelmente, tá? Vamos lá. Especulação da especulação da especulação. Provavelmente já a gente vê, eu não sei, ela é sócia dele, né? Violência patrimonial nisso, pode ser que tenha uma exploração da imagem, ela não rende mais o que ela rendia antes, alguma coisa está acontecendo. Provavelmente já vinha num ciclo do abuso, na explosão das coisas dentro de tantos episódios, e pode ser que a questão financeira tenha dado, sabe, explodido agora. Provavelmente ela só denunciou porque a violência pode ter sido a primeira ou a mais grave diante do filho. Porque eu acho que se não tivesse sido diante da criança, ela não tinha denunciado, como disse a Larissa, teria engolido. E começaram a aparecer vários vídeos das grosserias, chamar de grosseria não, da violência, né? Que já é violência, psicológica dele em cima dela inúmeras vezes, ok? Então a gente já sabe ali que a coisa, então, não é de hoje. Então ali a gente tem questões financeiras,
nós temos questões de personalidade, questão dela de narcisismo, de abuso, né, em cima, né, de relacionamento abusivo dele, controlar. Então, ele controla a vida dela em casa, ele controla a vida profissional dela. A que ponto que nós chegamos nessa situação? Até onde, né? Isso tudo vai parar. Não, Bonita, e ela rica, que trabalha. Celebridade de televisão. Ou seja, o que a gente... machucados aleatórios, né? Eu também escutei Ela falar sempre que ela tinha virava direto, né? um escorregão no tapete, uma queda do cavalo, porque ela caiu desse... Ela sempre tinha uma coisa. Que é o que Sempre. Nunca acontecia com o marido, era sempre com ela. E eu acho que essa não foi a primeira agressão que essa criança presenciou, não. Eu acho que ela só começou mesmo a tomar a proporção que tomou, porque o Léo Dias descobriu, jogou na mídia, não teve como negar, porque ela tinha ido mesmo na delegacia e tal, e aí explodiu. Se ela tentou dar o depoimento em casa, os policiais não quiseram, levaram ela para o hospital, ela tentou mentir no hospital, os policiais não deixaram ela mentir para o médico. Né? Então teve tudo isso. Eu acho que se ela tivesse conseguido fazer como ela queria, teria sido mais uma agressão acobertada. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil a gente assumir, né? Eu coloco isso num texto que eu também fiz sobre ela essa semana, que não é fácil a gente assumir para nós mesmos. O que dirá para o outro? Te dá vergonha alheia, te dá vergonha de você mesmo, te dá raiva, te dá ódio. Você passa... quando você... Não importa o tipo de agressão, tá? Se é física, se é psicológica, né? Você se sente tão mal de estar vivendo aquilo tudo que você só quer... Às vezes você quer esquecer, às vezes você quer deixar para lá para ver se a pessoa vai embora. É muito complicado, sabe? É difícil julgar e tem julgamento, né? Tem gente que... Cá estamos, né? A gente está comentando, mas assim, né? Uma falta de privacidade total a pessoa dela. Mas é assim, a gente não sabe realmente o que se passava debaixo daquele teto. A gente não sabe o que acontecia. É bem complicado, né? Viver, estar ali e julgar, entendeu? Não vai... Não, é verdade. Assim como, Kelly, não te surpreende uma tragédia? Para mim também não surpreenderia se ela voltasse para ele. Quem assistiu Maid, fala aí, Larissa. Quem assistiu Maid, aquele episódio, tem um episódio que ela volta, né? Você fica revoltada que ela volta pro cara e a pessoa que é lá do abrigo, né, de mulheres, que é todo escondido, ela fala. Às vezes a pessoa precisa de até sete, gente, tentativas para se livrar, para conseguir sair de um relacionamento nesse naipe. Quem nunca voltou é porque não viveu um relacionamento mesmo. Entendeu? Não, quem viveu um relacionamento abusivo sabe. Não. E assim, mesmo quando você tem certeza do que te aconteceu e do que você tem que fazer, ainda dá uma insegurança muito grande. Porque você criou aquela dependência de tipo, eu não existo sem essa pessoa, não sei quem eu sou sem essa pessoa, não sei funcionar sem alguém me controlando. E aí dá esse medo. Eu sei que quando eu me separei foi desse jeito. Eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo. Até que você vai... Você tem medo. Não, e você não tem medo só, né, disso tudo. Você pensa, o que vai me acontecer? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser das contas? O que vai ser da casa? Eu dou conta sozinha, sabe? E o pior é que isso é bom a gente dizer, sabe, Larissa? É o que eu coloco, né? Minha melhor amiga viveu, eu vivi, você viveu, entendeu? Você sabe, né? Porque você era minha psicóloga na época, o que é, o estado que a gente fica. E aí me fala, e me falaram assim, como assim uma advogada de família passar por isso? Eu passo, a Larissa passa, a Ana Hickman, rica, linda, famosa, passa. A Maria, lá do bairro, passa. Todo mundo passa, gente. Não escolhe. Violência não se escolhe. Eu acho que violência realmente não se escolhe. Mas é aquela coisa, né? Até a gente entender que é uma violência é bem complicado. Sim. É bem complicado. Eu aceito. Muitas vezes a gente Sabe não aquilo entende. que eu aceito que dói menos? Será que dói menos nesse caso? Não sei. Me explica, dói Não menos? sei também. Então,
não é que dói menos, né? É aquela coisa, eu prefiro não ver como violência. Se eu não vejo como violência, eu não tenho esse problema. Se eu não tenho esse problema, eu não preciso resolver. Eu me separo, jogo o motivo para debaixo do tapete e fico. E aí eu não. Isso. E aí, isso vai aparecer como? Em outros relacionamentos. Você entende? Em outros relacionamentos, isso vai aparecendo. Me conta uma coisa. É difícil externalizar, é difícil aceitar para você mesmo e a gente aceita na cabeça. Eu acho que a externalização vem, a aceitação começa a vir, né, do que você está fazendo quando você externaliza, não importa para quem, para psicóloga, para advogada, para sua melhor amiga, eu estou vivendo isso. Como que fica o entorno dessas pessoas psicologicamente? Me conta como que tá isso. O entorno fica bem complicado, né, Ana? Porque assim, quando você o entorno começa... sabe dessas pessoas, normalmente das suas pacientes? É difícil porque muitas escondem. Algumas sabem, algumas pessoas sabem, algumas têm um entorno que ajudam essas pessoas a enxergarem, a saírem disso. E algumas não sabem. E eu já vi, Algumas não sabe sabem. o quê? O entorno que atrapalha, o entorno que julga. E eu vou contar para vocês. Sabe quem às vezes é a pior pessoa? Julga, atrapalha, A mãe. e não deixa a pessoa se separar. A mãe. A mãe, o pai, tem aquela criação machista, né? A gente morre brigando, mas não se separa. Muitos falam isso. Eu já tive mãe que entregou a filha para o genro, no sentido, ó, minha filha vai se separar, minha filha procurou advogado, minha filha foi na delegacia, não quero como se ela de estivesse volta, fazendo algo porque bom. não admite, principalmente por questões religiosas, não admite que o filho está. Ou como aconteceu essa semana, a mãe não admite a pessoa para quem a filha escolheu, né, com quem a filha tem um filho, né, ou seja, ela não aceita o pai do neto e quer a qualquer custo anular isso. E a gente explicou para a cliente, não tem como, você já escolheu o pai, eu não tenho como trocar o pai agora. Não é uma mercadoria que você não está satisfeita e você troca o pai da criança. Não e aí me responde, ele é burro, o cara é burro. Eu falo, pode ser burro, pode ser o que vocês quiserem, mas eu não tenho como trocar esse pai dessa criança. A gente tem que ver qual é a melhor saída, né? Kelly falando, uma coisa é fato, sorte de quem consegue atingir maturidade de não ligar para o que os outros, inclusive a família, pensam. Mas isso é muito difícil. Isso daí só depois, minha filha. Você foi, ao menos, como diz a Bárbara, né, Biavo, nunca, ela falou assim para mim, eu nunca soube que o inferno tinha subsolo. Eu falei, no meu caso teve o -3, entendeu? E aí ela ria, né? Então eu vou te falar, Kelly, é só quem volta das catacumbas do inferno, só para quem viveu no -3 por um tempão lá no sótão, bem sótão do inferno, é que passa a ter maturidade, porque se faz uma peneira, né? Então, isso é uma das coisas que a gente também tem que falar, né, psicologicamente. Não é que ela perde, o entorno muitas vezes se afastou, ela perde família, ela perde amigos, e quando ela vê, essa pessoa está sozinha, né, Larissa? A vítima, às vezes, recomeça do zero mesmo, assim, né? Não, com amizade, com tudo. Dor, né? Essa é a questão. Exatamente. Porque, né, o abusador, o narcisista, o que ele faz? Ele isola a vítima, inclusive da família. É muito comum a pessoa não poder nem visitar a própria família e o narcisista ficar com controle disso. Né? Então é muito complicado. Porque a pessoa isolada, ela não tem ninguém que veja de fora e fale. Ela fica completamente isolada, ela fica insegura, ela não tem com quem desabafar. Então é muito comum o narcisista chegar para a vítima e falar assim, olha, você não fala da nossa vida para as pessoas, porque as pessoas vão ter inveja. Entendeu? Não conta o que acontece entre nós. As pessoas têm inveja. Aquela sua amiga ali, ó, ela não gosta de verdade de você. Entendeu? E assim vai indo. Olha, Kelly, só lamento por ela. Kelly tá falando, eu fui no inferno e voltei, e foi isso que me transformou quem eu sou hoje. Tudo que a gente passa transforma, né, Larissa, em quem a gente é.
E a Nossa, gente nunca mais volta. Eu sempre brinco, né, da questão do edredom, né? Que eu falo que a gente é um edredom, sabe a China? Você vai e compra assim, lá na Shopee, um edredom Queen, e os caras mandam, você tá achando que vem um pacote assim, vem um tijolinho de 10 por 15, tamanho de uma foto. Entendeu? Assim. E é um plástico, o treco vem condensado. Aí você abre, vira um edredom. E depois você fica lá tentando se dobrar para caber no saquinho de novo, você nunca mais entra naquele saquinho de novo. É a mesma coisa, Kelly. Você nunca mais volta a um status quo anterior. Você pode fazer da vida um limão, uma limonada, pode fazer a torta de limão, que nem eu sempre brinco, né? Eu dentro das minhas 1000 analogias, você pode. Mas voltar atrás, voltar a ter inocência, acreditar numa série de coisas, ninguém mais volta, né? Então, é por isso que eu te falo, né? É muito complicado, porque você vai separando, né? O joio do trigo, ver quem são amigos de verdade. E assim, ver quem é, porque é muito mais fácil você virar as costas para aquela amiga que está passando do que ser tida como que eu falo? Como se você tivesse inveja, né? Daquilo que como você está uma vivendo, invejosa, entendeu? Então você fala assim, quer saber? Problema dela, eu já falei, a pessoa está cega. A gente não pode desistir. Aí é aquela história, né? Quando eu menos mereço, ser amada é quando eu mais preciso. Então, quando aquela tua amiga mais estiver dentro da história, estiver mais lutando, é quando você mais precisa estar ali do lado, sem julgamento, gente. Essa é a questão, sem o julgamento. o que é muito difícil, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você quer ajudar e às vezes você nem julga, você também não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer. Porque ela mesma, a pessoa mesma se afasta, igual a Kelly está falando. Você fica de mãos atadas. Você está vendo o que está acontecendo e você está de mãos atadas. É muito ruim. Não, e às vezes você até quer se afastar. Sabe por quê? Porque é tão difícil. Você fala assim, vai acontecer um problema, essa história vai dar BO. O BO, assim, tô vendo que a pessoa vai morrer na mão do cretino e você não tem o que fazer. E você fala, antes que eu seja testemunha disso tudo, eu me afasto. Gente, é a pior coisa. Procura, né? Procura ajuda, vê. Pega a rede de apoio, vê o que dá para ser feito. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de alguém atrás, ajudando, apoiando. E o apoio é só falar assim, tô aqui. Não importa o que acontecer, ó, abraço. É fundamental, né, Larissa, essa rede de apoio para sobreviver depois, né? Fundamental. Fundamental, porque é nessa rede de apoio que você vai conseguir também se reerguer, sabe? E você vai voltar a ser o que era, você vai lembrar de quem você era. Porque você começa a se descaracterizar diante de uma relação abusiva. Porque você não pode usar as roupas que você gostava, você já não tem os amigos que você tinha, você não tem a rotina que você tinha. E isso vai acontecendo muito sutilmente, aos poucos. E aí chega uma hora que você não sabe quem você é, você está funcionando totalmente diferente do que você é, da sua personalidade, você perde essa personalidade, você perde a essência, você aprende a funcionar de uma forma que não vai te gerar problemas. Então, a pessoa não vai reclamar de X coisa com você. Não se mexer, entendeu? Então, você vai funcionando. Você não se mexe para não quebrar o entorno. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, você vai funcionando dessa forma, pisando em ovos. Aí, quando você separa, o que acontece? A família, os amigos que vão se reaproximando, porque aí a pessoa quer, a pessoa deseja, precisa dessa rede de apoio, é que vão fazendo com que a pessoa se lembre de quem ela é. E não é nem voltar a ser quem você é, porque a gente acabou de dizer que nem tem como, né? Voltar a ser quem era. Mas é redescobrir aquilo que te faz feliz ou descobrir uma coisa nova, o que te conecta, o que te traz a paz. E é um processo igual ao luto mesmo. Cada um tem uma maneira de se refazer, tem um tempo, né, Lari? Não é uma coisa automática, não é uma receita igual para todo mundo. Você gosta de sair, eu gosto de costurar, cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de ler, tem outras pessoas que se agarram na religião. Tem gente que prefere estar sozinha, mas não tem que tomar cuidado, porque também acaba continuando se isolando, né? Então, a gente precisa procurar aquilo que nos faz feliz o coração, né?
Exatamente. Né? Por mais que a gente não volte a ser exatamente como era antes, mas a gente consegue recuperar os aspectos da nossa personalidade que fazem a gente ser quem somos. Verdade. Muito verdade isso. Só para complementar na questão da lei, a gente falou aqui, né, da questão da vara, da violência lá, que você faz, que não faz, né, que você faz ali na violência doméstica, quando você tem que discutir essa questão, que precisa de medida protetiva. Acreditem, tá, gente? Isso sai, acontece mesmo. 24 horas você já está dentro das redes de proteção. É bem complicado, assim. Bem complicado, não. É bem efetivo o serviço e complicado para quem acaba entrando, assim, até nas questões de falsa denúncia. E a lei que eu estava falando para vocês é que foi modificada, né? A lei ali, o artigo, a respeito da guarda compartilhada, dizendo que em caso, né, de violência doméstica, a guarda vai ser unilateral, em casos de risco mesmo de violência doméstica. A gente ainda vai ter gente que não é assim, então eu vou lá, denuncio o cara por violência, acabou, tô com o problema da guarda resolvida, o cara não vai mais conviver e tal. Lembrando que a medida protetiva feita em relação à mãe não afasta o pai da criança, ok? Então, assim, Larissa tem uma medida protetiva, ela ainda é obrigada a entregar a criança para o pai, ok? Obrigada mesmo, né? O pai tem o direito de conviver com aquela criança. A questão é que ela não vai entregar a criança diretamente, vai ter que depender de um terceiro para fazer essa intermediação dessa troca, ok? Então, a medida protetiva em face da genitora não faz. Quando a gente fala da perda da guarda, né, para as questões até de violência, a violência também praticada na criança, aquela que é extensiva. Por exemplo, o filho da Ana Hickman, que a gente está falando, que verificou aquela situação, que viu, assistiu tudo, ele é, por extensão, vítima também de violência doméstica. Porque ele nunca mais vai esquecer do pai batendo na mãe, a situação que passou, aquela situação. Isso vai moldar a personalidade dele. Então, é passível de ser pedido, se for o seu caso, né, uma medida protetiva também para ele, para, princípio, conviver de forma restrita, sem pernoites, ou até mesmo acompanhado de terceiros, para que não haja problemas. E, se for o caso, até a suspensão, então, de perder a guarda compartilhada, passar a ser guarda unilateral dela, e, se bobear, até suspensão do regime de convivência. Ok? Então, não é assim só a declaração, a gente está com tudo resolvido, né? Não é por isso, mas tem um passo a passo, e agora a guarda, a violência é um dos motivos também da perda da guarda compartilhada. Ok? Então, é bem importante. Isso daí é uma das coisas que mais trouxe, ainda estamos estudando, vamos ver como que vai funcionar no caso concreto, ainda não tem nada dizendo. Mas que a gente vê as crianças, gente, o que acontece, e eu vou contar uma coisa para vocês. Quando o cara dá para ser ruim, ou a mulher também, tá? A mãe dá para ser ruim, ninguém tem noção do que essa criança, nessa violência psicológica, o que ele faz com esse filho, que adulto que ele está criando, né, Larissa? Ele está criando o abusivo daqui para frente, ele está criando a pessoa insegura, ele está criando o cara que entra dentro de um cinema e mata, ele está criando um monstro, né? Sem saber, sem ser diretamente, né? Ou alguém que se espelha no comportamento do pai. É aquela coisa, né? O oprimido, ele deseja ser o opressor, algumas vezes, né? Nem sempre, mas algumas vezes sim. Né? Então, ele vê o pai como alguém que manda, alguém que controla e tal. Eu quero ser como ele, eu não quero ser o controlado. Então, assim, o que vai acontecer com uma criança exposta a isso, a gente nunca tem como saber, como prever ao certo. Mas nunca é bom, né? Sempre vai ficar uma marca ali nessa criança que lá na frente ela vai ter que tratar.